Qualquer forma de aprender inglês que seja boa e eficiente vai ter pelo menos 3 elementos fundamentais que, se usados em conjunto, qualquer pessoa consegue aprender inglês. E nesse vídeo eu vou te falar quais são esses 3 elementos e ainda vou te mostrar na prática como aplicar eles. Você realmente vai começar a aprender inglês de verdade. Bom, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos fazer isso a partir de agora. Veja bem, quem já acompanha o canal aqui há um certo tempo já tem mais ou menos uma noção do que eu estou falando. E esses 3 elementos se trata do quê? Esses 3 elementos são, na verdade, os materiais que é o material que você vai utilizar para aprender inglês, que é o texto, o áudio e também a tradução. Olha, o texto e o áudio, que são de fundamental importância, eles vão colocar você em contato com o idioma. Ou seja, você vai passar a ter contato com o inglês através principalmente do áudio, né? É óbvio, mas também com o apoio que é fundamental do texto. Então você já tem esses 2 primeiros elementos aí, texto e áudio, que vão colocar você em constante contato com o inglês. O áudio é o contato principal e o texto é o que vai fortalecer esse contato, digamos assim, com o idioma. E o terceiro elemento é a tradução, que vai tornar esse contato seu com o inglês possível, vai tornar ele compreensível. Porque, como eu sempre menciono nos vídeos, eu faço questão de sempre mencionar isso, que todo o material que você utilizar para aprender inglês, ele precisa ser compreensível. Você tem que estar compreendendo o que você está consumindo, porque é através dessa compreensão que o aprendizado vai realmente começar. E como que você aplica esses 3 elementos, texto e áudio mais tradução? É exatamente o que nós iremos fazer aqui neste vídeo. Eu particularmente gosto muito dessa abordagem, gosto muito dessa metodologia, embora eu entenda que metodologia, formas de você aprender inglês é muito pessoal também, porque o que eu considero que é bom para mim vai ter pessoas que vão achar ruins, que vão preferir outros métodos, mas esse aqui é um prato cheio para se aprender inglês, texto com áudio e a ajuda da tradução para tornar o conteúdo compreensível e você realmente aprender. Então vamos começar a fazer isso agora mesmo na prática. Você topa? Então continue comigo porque você vai aprender muito inglês aqui. E para você que é novo aqui, eu vou explicar como que a gente vai fazer. Como eu tenho o texto e o áudio, também a tradução, né? Eu vou colocar o áudio para você ouvir, nós vamos ouvir aqui juntos e você vai fazer um esforço para entender o máximo que você conseguir. E aí você vai entender uma determinada porcentagem. Depois a gente vai fazer todo o processo que você vai acompanhar junto comigo aqui no texto, trabalhando o texto para aumentar a nossa compreensão e você de fato começar a aprender inglês de verdade. Depois, no finalzinho, eu vou colocar o áudio novamente para você ouvir e você vai ver uma diferença muito grande. Você vai estar entendendo muito mais o áudio do que você entendeu pela primeira vez. Então vamos começar? Eu vou colocar o áudio aqui, você ouve, preste atenção e depois a gente volta para trabalhar o texto e no final você vai ter entendido muito mais o que está acontecendo aqui nesse texto. Então vou colocar o áudio aí, presta atenção e vamos lá. I'm catching a flight to LA tonight. I have an important sales presentation to give there. I'm very nervous about it since this is going to be my first time speaking in front of a large audience. My boss told me it's very important that I do a good job. He said that the success of the new product depends on me. I don't like this kind of pressure. I'm worried I'll get fired if I make a mistake. Nevertheless, I'm trying to think positively. Maybe if I do well, I'll get promoted instead. Pois bem, você acabou de ouvir o áudio e você vai ter uma determinada compreensão. Agora a gente vai aplicar, a gente vai usar esses 3 elementos, né, que são fundamentais a nosso favor. Nós temos o áudio, o que já nos deu contato com o inglês. Vamos aprofundar o nosso contato agora com o texto e a nossa compreensão
também com a ajuda da tradução. Então como que vai ficar? Veja, esse texto ele é bem pequeno, mas apesar de ser curtinho, eu ainda dividi esse material em partes para a gente ir trabalhando parte por parte do texto e a compreensão ficar mais fácil de a gente, lidar com ela, todo o texto em si. E aí nós vamos começar com a primeira parte do texto. O título diz o seguinte: Lynn is nervous about her presentation. Lynn, uma mulher, está nervosa em relação à sua apresentação ou com sua apresentação. Pois bem, então vamos começar. O áudio disse o seguinte: I'm catching a flight to LA tonight. I'm catching a flight to LA tonight. O que essa frase, esse parágrafo aqui está dizendo? Está dizendo o seguinte: vou pegar um voo para Los Angeles hoje à noite. Então, essa é a tradução. Então, I'm catching a flight to LA tonight significa vou pegar um voo para Los Angeles hoje à noite. Então, é importante que você internalize e foque na mensagem, no que está sendo dito. Poxa, tem alguém, um fulano, está dizendo que vai pegar um voo para Los Angeles hoje à noite. E como que esse fulano falou isso? Esse fulano falou dessa seguinte forma: I'm catching a flight to LA tonight. Então, I'm catching a flight to LA tonight significa vou pegar um voo para Los Angeles hoje à noite. É importante que você foque na mensagem, no contexto, no que está rolando, porque isso facilita mais a sua compreensão e você reter o que você aprendeu ali. E aí nós temos alguns aspectos de vocabulário que eu sempre destaco uma palavra ou outra para a gente compreender melhor. Porque, principalmente para quem está começando, sempre vai ter uma palavra nova ali. Sempre vai ter, até para quem está mais avançado, sempre vai encontrar em algum momento uma palavra nova. E é bom que você olhe mais de perto para aquela palavra, para você compreender melhor, ter uma maior compreensão, que é o que nós iremos fazer aqui. Preste atenção nessa frase. I'm catching a fly. Vou pegar um voo. Esse pegar, ele é do catching aqui. E pegar, nós temos uma outra palavrinha também que pode ser usada, que é o quê? Take. Take. E por que nessa frase não se utilizou a palavra take, e sim catching? Por exemplo, por que não está assim, I'm taking a flight to LA tonight? Interessante, né? E aqui eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente entender o porquê. Catch significa agarrar, pegar, capturar, entender e por aí vai. Na tradução aqui, ela foi traduzida como pegar. I'm catching a fly, vou pegar um voo, que é o que faz sentido para o contexto aqui. Mas como você já viu, pode ser agarrar, pegar, capturar, entender. Por exemplo, na questão do entender aqui, ela pode ser usada da seguinte forma: I didn't catch that. I didn't catch that. Eu não entendi isso. I didn't catch, eu não peguei o que você falou, não entendi. Can you say that again? Você pode dizer de novo? Pode repetir de novo? Então, catch pode significar entender também. E é importante você saber que uma palavra pode ter vários significados e esses significados serem usados em diferentes contextos. E aí o contexto é que vai determinar qual é o melhor dos significados daquela palavra que pode ser usado naquela determinada situação. E nesse caso aqui, pegar é o que fica melhor. E agora, voltando à questão do take ou catch, por que foi utilizado catch e não take? Porque nesse contexto aqui, a ênfase principal é na questão de tempo. Eu vou ler aqui os exemplos para ficar mais claro para você. Olha só. No primeiro exemplo, está usando a palavra take. I need to take a plane to New York for the business meeting. Preciso pegar um avião para Nova York para uma reunião de negócios. Percebe que aqui não está dizendo que horas que tem que pegar esse avião, que dia que tem que pegar esse avião. Está focando mais na questão do meio de transporte, da forma como ela vai para Nova York. Então não focou muito na questão do tempo. Então se utilizou o take. Já na segunda frase, olha só como é que ficou. Make sure you leave early
to catch your plane. Aqui está dizendo o seguinte, certifique-se de sair mais cedo para pegar o seu avião. Então aqui é uma questão mais de tempo, você precisa chegar num horário, né? Você precisa chegar lá no tempo correto para você pegar. Como o elemento aqui, a ênfase aqui está no tempo, então se usa a palavra catch e não take. Então como que ficou aqui? I'm catching a flight to LA tonight. Vou pegar um voo para Los Angeles hoje à noite. Percebe aqui? Tonight. Hoje à noite é algo que já está programado, já está definido ali, então tem um horário, um tempo determinado. Por isso usou-se o catching e não o taking, entendeu? Pois bem, agora partindo para o próximo aqui, o que o próximo parágrafo nos diz? Está dizendo o seguinte: I have an important sales presentation to give there. I have an important sales presentation to give there. Que significa: tenho uma apresentação de vendas importante para fazer lá. Foque no que está sendo dito. Tenho uma apresentação de vendas importante para fazer lá. E como que foi dito no inglês? I have an important sales presentation to give there. I have an important sales presentation to give there. Foque na mensagem. E aí a sua compreensão, a retenção vai ser muito maior quando você faz isso. E aí eu destaquei aqui alguns vocabulários, como por exemplo o when, que está sendo utilizado aqui, né, que é um artigo definido. Olha só, I have an important. Por que se utilizou o when e não só o a dessa forma? Por que não ficou assim, I have an important sales? E sim, I have an important sales. É porque é uma regrinha muito simples, básica, que quando a próxima palavra começa com o som de vogal, então o artigo ele vai ser adicionado nele esse N, para não ficar o E, e sim o N. Por quê? Porque a próxima palavra aqui ela começa com o som de vogal. Se tirasse essa palavra aqui, por exemplo, olha só como é que ficaria. Ao invés de I have an important sales presentation, ficaria assim, ó. I have a sales presentation. I have a sales presentation. Então, tirado esse important, não tem mais o elemento da palavra começando com o som de vogal, então voltou-se para o artigo a, sem a adição do N. Então, é por isso que está o N aqui ao invés do a. E aí nós temos outras palavras também aqui que eu marquei. Sell. Sell é venda, oferta, né? No caso aqui está no plural, né? Sells, vendas. Mas está aqui, pode ser uma palavra nova para você. O importante é sempre que você encontre uma palavra nova, você marcar ela, trabalhar ela um pouco mais e se você for guardar ela, salvar em algum lugar, é importante você colocar ela dentro de uma frase para ficar bem contextualizada, né? E também a palavra give aqui, que pode significar dar, fornecer, oferecer, conceder, entregar, ministrar e por aí vai. Nesse caso aqui, foi traduzido como fazer. Give está sendo traduzido como fazer. Se você for olhar por exemplo, você vir aqui no tradutor, você não vai encontrar aqui uma tradução para fazer. Tá vendo? Olha, não tem uma tradução aqui fazer como opção. Mas por que eu coloquei aqui fazer? É porque faz mais sentido para a tradução. É importante dizer aqui, eu sempre faço questão de repetir isso quando eu lembro, é que você não pode ficar muito quadradão, preso na hora da tradução de ter que traduzir ao pé da letra. Até porque se você for querer fazer isso com tudo, muitas vezes não vai nem fazer sentido. Então você tem que ter essa maleabilidade de traduzir para o que melhor se encaixa no português, para aquilo que mais faz sentido. E lógico, nesse caso aqui, eu poderia ter traduzido como para dar lá, e ficaria assim, tenho uma apresentação de vendas importante para dar lá. Só que percebe que no português, para nós, a gente tende a utilizar mais o para fazer lá, nesse contexto aqui, do que para dar lá. Então eu traduzi como fazer lá. Então não se trave a essa questão de tradução, traduza para o que melhor fizer sentido, desde que não altere a mensagem. Como que ficou? I have an important sales presentation to give there.
tenho uma apresentação de vendas importante para fazer lá. E aí, prosseguindo, olha só o que mais nós temos aqui. I'm very nervous about it, since this is going to be my first time speaking in front of a large audience. Estou muito nervosa com isso, pois será a primeira vez que falarei para um grande público ou para um público grande. Eu marquei alguns vocabulários aqui também. Primeiro, a palavra since. Since que nós vemos aqui, ó. Since this is going to be. O que significa since? Since pode significar uma vez que, já que, visto que. Você tem essas opções aqui. Só que na tradução eu não coloquei nem visto que, nem já que e nem uma vez que. Eu coloquei pois. Por que eu coloquei pois? Porque simplesmente faz sentido para nós aqui também na tradução. Mas eu poderia ter usado uma vez que. Olha só como que ficaria. Estou muito nervosa com isso. Uma vez que será a primeira vez. Ou estou muito nervosa com isso. Já que será a primeira vez. Ou ainda, estou muito nervosa com isso, visto que será a primeira vez. Todos fazem sentido. Mas eu de propósito já coloquei o pois aqui para você ir crescendo no inglês com essa liberdade. Você vê o que mais faz sentido, né, para o português e utilizar. Nesse caso, ambos aqui faz sentido. Ambos. Só que eu escolhi o pois. Então ficou... Estou muito nervosa com isso, pois, que também comunica a mesma mensagem. E aí temos aqui também o going to be, que você encontra logo aqui, ó, going to be. Por que utilizou o going to ao invés do will? Going to be ao invés do will be, sendo que os dois apontam para uma mesma situação assim, de futuro. Olha só, o going to be aqui foi utilizado porque está se tratando de algo que já está definido, é um plano definido, é algo que já está certo que vai acontecer no futuro ali, mas que vai acontecer, já está definido, já está marcado. O que é o caso aqui, essa apresentação de vendas que Len vai fazer já está estabelecido, já está marcado, já está definido. Quando é nessa situação assim, por exemplo, costuma-se utilizar o going to be. Presta só atenção nesse exemplo aqui, olha só. One day I will give a sales presentation. Um dia eu darei ou eu farei uma apresentação de vendas. Percebe? Um dia eu farei, não tem nada definido. É como se a pessoa estivesse projetando na mente dela ali, mais como uma ideia, como um sonho ou uma vontade de um dia fazer aquilo ali, né? Uma suposição assim muito vaga, não tem nada definido. Por isso entrou aqui o will e não o going to. Só que existem algumas variáveis com relação quando se utiliza going to e quando se utiliza o will. Eu não quero entrar aqui a fundo nisso, porque senão o vídeo fica grande demais. Não é esse o propósito. Mas eu recomendo que você dê uma olhada nisso aí depois, faça uma pesquisa para você ir percebendo essa diferença do going to e o will, quando utilizar cada um ali. Mas ao mesmo tempo eu te peço que não fique travado nisso. Não deixe essas coisas, esses aspectos de uso de vocabulário, na gramática, essas coisas em si, paralisar você. Não, se atenha a consumir cada vez mais conteúdo. Quanto mais você consome conteúdo e você vai se deparando com esses tipos, com essas diferenças aqui, ó, você vai percebendo essas coisas. E eu estou apontando aqui é para você já ir tendo consciência disso mesmo, porque é importante também. Agora, para a próxima palavra que eu separei aqui é large. Large. Foi utilizado aqui, o large audience. Esse large significa, né, grande, amplo, enorme. Voltando, como que ficou então? I'm very nervous about it, since this is going to be my first time speaking in front of a large audience. Estou muito nervosa com isso, pois será a primeira vez que falarei para um grande público. Então você percebe que até aqui o nosso texto, o nosso áudio, está ficando cada vez mais claro, né? Na primeira vez que você ouviu, talvez não estava tão claro assim. Então, olha só, nós temos o quê? Temos uma pessoa, uma mulher,
que tem um voo para Los Angeles hoje à noite. Beleza. E o que ela vai fazer em Los Angeles? Ela tem uma apresentação de vendas importante para fazer lá. Legal, já sabemos isso. E sabemos também que ela está muito nervosa com isso, pois será a primeira vez que ela fará uma apresentação em frente a um grande público. Então nós temos já um contexto muito bom aqui. Então você foque no contexto, foque na história, né? E aí essa assimilação vai acontecendo naturalmente conforme você se expõe cada vez mais ao material que te põe em contato com o inglês, que são esses dois primeiros elementos, o texto e o áudio. Foque no contexto, na história, no acontecimento, e você vai reter muito mais o inglês em si. Pois bem, agora partindo para o próximo, nós temos aqui a próxima frase, o próximo parágrafo, que diz o seguinte: My boss told me it's very important that I do a good job. Meu chefe me disse que é muito importante que eu faça um bom trabalho. E aí temos aqui mais uma responsabilidade maior ainda da pessoa. Por isso que ela está muito nervosa, né? Por conta desse compromisso, dessa responsabilidade. Tudo isso vai nos contextualizando com a história. Você precisa se envolver mesmo com a história, porque é esse envolvimento mais profundo, mais de perto, é que vai permitir você de fato começar a aprender inglês de verdade. Nada tão superficial ali, não, você tem que ir a fundo nisso aqui. E aí eu separei alguns vocabulários, no caso aqui olha só, eu separei o that I do, que você encontra aqui, ó. Vou ler de novo. My boss told me it's very important that I do a good job, que é muito importante que eu faça, that I do, que eu faça. Por que se utilizou a palavra, o verbo do, e não o verbo make? Por que a palavra do e não a palavra make? Nesse contexto aqui, olha, o do geralmente é atribuído à realização de alguma atividade, tarefa ou dever em geral. As coisas em geral ali, o do geralmente vai ser empregado. Já o make, ele está, na maioria das vezes, relacionado a criar, produzir, construir algo. Então eu vou ler o exemplo aqui para ficar mais fácil para você compreender isso. Olha só no exemplo. I need to do, olha o do aparecendo aqui, my homework. I need to do my homework before I make. Olha o make aparecendo também na mesma frase. Eu coloquei de propósito para você compreender com mais facilidade. Então, I need to do my homework before I make the cake. O que a frase está dizendo? Preciso fazer o meu trabalho de casa antes de fazer o bolo. Então, veja bem, o do está aqui nesse exemplo referenciando a uma atividade, a algo que a pessoa precisa realizar, uma tarefa, um dever, que nesse caso é o que? Homework, dever de casa, trabalho de casa, tarefa de casa. Então entrou o do. Já no próximo aqui, ó, before I make the cake, entrou o make, porque aqui está relacionado mais à questão de construir algo, de trazer algo à existência, algo que ainda não existe até aquele momento. Então criar, produzir, construir algo, que no caso aqui é o quê? O cake, o bolo. Então você tem essa diferença aqui, ó, que geralmente, é claro que para toda regra sempre há exceção, mas geralmente acontece dessa forma aqui. Então, por isso se utilizou o do aqui, ao invés do make. Por quê? Porque a referência é o que? É uma atividade que ela precisa fazer. É um dever, uma tarefa que ela tem a cumprir. Por isso, o do. Então, my boss told me it's very important that I do a good job. Essa atividade é o que? É um bom trabalho, é o trabalho que ela vai fazer lá, que é o que? A apresentação. Olha como a gente se contextualizou ainda mais com relação a isso. Esse detalhamento que a gente está fazendo no vídeo aqui, ele é muito importante, porque você aprende muito mais do que se você tivesse só ouvindo ali, colocasse o áudio para ouvir e não desse muita ênfase na hora de realmente aprender. O vídeo fica um pouquinho maior,
Eu entendo porque tem muita gente que não gosta de vídeo grande, mas para a gente ter esse detalhamento e aprender com muito mais profundidade, não dá para você fazer em um vídeo de 10 minutos. Apesar do vídeo ficar maior, mas o seu aprendizado ele vai ser maior também. E para quem gosta desse tipo de abordagem aqui, ó, com esse detalhamento, vai gostar ainda mais do que eu faço lá na área de membro. Inclusive, essa mesma história que você está acompanhando comigo aqui nesse vídeo, eu vou colocar ela lá na área de membro aqui do canal mesmo, com a outra versão dela também, que nessa versão ela está sendo contada na primeira pessoa, que é Len. Né, a mulher que está indo para uma apresentação. E eu vou colocar essa mesma história na área de membro sendo contada na terceira pessoa. E aí muda aspectos de vocabulário e você aprende muito mais. Então se você quiser continuar aprendendo dessa forma aqui também, fica aí a minha dica para você entrar na área de membro aqui do canal, porque lá vai ter conteúdo exclusivo. E aí você só acessa quem estiver lá dentro da área de membro e você vai aprender ainda mais com essa mesma pegada aqui, só que com muito mais detalhamento ainda. Pois bem, agora prosseguindo, ela diz o seguinte: He said that the success of the new product depends on me. Ele disse que o sucesso do novo produto depende de mim. Presta atenção de novo na mensagem. O que ela acabou de dizer aqui? He said, ele disse, that the success, que o sucesso of the new product, do novo produto, depends on me, depende de mim. Então, para dizer, ele disse que o sucesso do novo produto depende de mim, em inglês, como que você pode dizer? He said that the success of the new product depends on me. Então, foque nisso, na mensagem, em como que ela transmitiu a mensagem, como que ela disse, entendeu? Isso vai fazer com que você internalize muito mais o que você está aprendendo, que você retenha. E eu coloquei algum aspecto, alguns vocabulários aqui, por exemplo, a palavra success. Success, que a própria sonoridade da palavra já nos dá uma pista, né? Success, sucesso, success, success, sucesso. Product, product, produto, product, produto. E também tem uma outra aqui que eu nem marquei aqui, que é depends on me. Presta atenção como que foi dito depende de mim, né? Que algo depende de mim. Percebe que não está dito depends of me, não utilizou o of, o que, né, nós tenderíamos a achar que fosse, principalmente se você está no começo, né? Não é depends of me, depends on me. Então como que ficou? He said that the success of the new product depends on me. Ele disse que o sucesso do novo produto depende de mim. E aí, dando seguimento ao texto, ela diz o seguinte: I don't like this kind of pressure. Não gosto desse tipo de pressão. Como que se diz não gosto desse tipo de pressão? I don't like this kind of pressure. I don't like this kind of pressure. Simples assim. E aí eu marquei aqui o kind. Veja bem, a palavra kind, ela significa amável, gentil, generoso e tem algumas outras aplicações também. E no contexto aqui, o que ela está significando? Ela não significa nada dessas coisas aqui, ó. Nesse contexto, ela significa tipo, kind, tipo. Então, não gosto desse tipo de pressão. E aí veja, né, que as palavras em si, elas possuem, em geral, mais de um significado. Porque, por exemplo, digamos que esse é o primeiro contato que você está tendo com a palavra kind. E aí você aprende ela aqui. No contexto significa tipo. Quando você ouvir essa mesma palavra em outro conteúdo e você só aprendeu que ela significa tipo, você tende a ficar confuso se ela estiver significando outra coisa num outro conteúdo. Pô, mas aqui essa palavra kind não significa tipo?
Não está fazendo sentido aqui. Por isso a importância de você conhecer outros significados da mesma palavra. E como que você faz isso? É se expondo a vários tipos de conteúdo. Porque em um conteúdo a palavra kind vai estar significando tipo, num outro conteúdo ela pode estar significando amável, gentil, generoso. E aí a sua compreensão se expande. Pois bem, então como ficou? I don't like this kind of pressure. Não gosto desse tipo de pressão. Prosseguindo, I'm worried I'll get fired if I make a mistake. I'm worried I'll get fired if I make a mistake. Estou preocupada em ser demitida se cometer um erro. Worried, até marquei aqui, preocupado, preocupada, que vem da palavra, dessa palavrinha aqui, ó, worry. Worry. Então, worried, preocupada ou preocupado. E também a palavra fired, fired, que nesse contexto significa demitido, despedido, mandado embora, em outras palavras, que vem da palavra fire. Mas se você for pegar essa palavra fire aqui, ó, por exemplo, vamos jogar ela aqui no tradutor, olha só o que você vai encontrar. Principalmente, o significado dela, que é um dos principais, é fogo. Então, fire, fogo. Mas também, fire pode significar demissão. Fire pode significar também demissão. O que vai determinar o que ela significa ali na situação é o contexto. O que está sendo dito é a mensagem. Então, como que ficou? I'm worried I'll get fired if I make a mistake. Estou preocupada em ser demitida se cometer um erro. E mais adiante temos nevertheless, I'm trying to think positively. Nevertheless, essa palavrinha aqui que é um pouquinho grande, né? Nevertheless. Nevertheless, I'm trying to think positively. Também grandezinha essa palavra, né? Que está dizendo o quê? Mesmo assim, estou tentando pensar positivamente. Nevertheless foi a palavra que eu marquei aqui. O que significa esse nevertheless? Esse nevertheless é aquela adversativa do português, como porém, no entanto, tá vendo aqui? Todavia, entretanto, não obstante, nevertheless, no entanto, nevertheless, porém, nevertheless, todavia. E aí você vai perceber aqui que eu não utilizei nenhuma dessas que eu mencionei. Eu utilizei mesmo assim. E isso eu fiz de propósito mesmo. É para que você sempre tenha essa liberdade de traduzir conforme o que faz sentido, conforme o que a gente vai mais utilizar. Nesse caso, todas elas fazem sentido. Mas eu diria que, né, a probabilidade de sair um mesmo assim, nesse contexto, é muito maior. Porém, o mais também tem uma probabilidade grande. Que a gente não vai utilizar muito o no entanto, o todavia, né? A gente quase não obstante. Cara, a gente não tem essa linguagem no dia a dia. Eu tento ir mais traduzir mais ao próximo do que a gente utiliza no dia a dia. Então, nevertheless, I'm trying to think positively. Mesmo assim, estou tentando pensar positivamente. Mesmo assim, por quê? Olha, apesar dessa pressão, estou preocupada com essa apresentação que eu tenho para fazer. Meu chefe falou que eu preciso fazer um bom trabalho lá. E ele jogou a responsabilidade nos meus ombros, que é o quê? Nos meus ombros, que é o quê? O sucesso do produto depende desse meu trabalho, dessa minha apresentação. Só para concluir, nevertheless, I'm trying to think positively. Mesmo assim, estou tentando pensar positivamente. E para fechar aqui nós temos o seguinte: maybe if I do well, I'll get promoted instead. Talvez, se eu me sair bem, serei promovida. E aí eu marquei a palavra aqui promoted, que pode ser promovido, promovida e depende do contexto. E também a palavra instead, que pode significar em vez de ou no lugar de. E se você for olhar aqui, ela nem está na tradução, eu nem incluí. Por quê? Porque não é necessário, né? Porque se eu fosse traduzir, olha só ao pé da letra como é que ficaria. Talvez, se eu me sair bem, serei promovido ao invés.
Então, esse ao invés no final, no português, se faz desnecessário. Por isso que eu omiti o instead aqui, entende? Então, como que ficou? Maybe if I do well, I'll get promoted instead. Talvez, se eu me sair bem, serei promovida. Veja bem, olha o que nós fizemos aqui. Ó. Nós entendemos a história. O que é que nós sabemos agora? Que se trata de uma mulher, uma profissional, que precisa pegar um voo para Los Angeles. Ela vai pegar um voo para Los Angeles. Para quê? Porque lá ela tem um compromisso, que é uma apresentação importante de vendas. E ela está nervosa com essa situação, porque será a primeira vez que ela vai fazer essa apresentação em frente de um público grande. E também sabemos que o chefe dela disse que é muito importante que ela faça um bom trabalho lá. E ele ainda disse que o sucesso desse novo produto depende desse trabalho, dessa profissional. E ela disse o quê? Que ela não gosta desse tipo de pressão. E ela está preocupada em ser demitida caso ela cometa um erro. Então tem uma pressão ali. Olha só, temos um contexto, temos uma história. A gente precisa se envolver com o conteúdo que a gente está utilizando para aprender inglês. Só que, apesar de tudo isso aí, olha o que ela diz. Mesmo assim, estou tentando pensar positivamente. E aí ela conclui, talvez se eu me sair bem, eu até serei promovida. Ao invés de ser mandada embora, eu subirei de cargo. Então, esse é o contexto. Agora eu vou colocar o áudio novamente para você ouvir e, olha, você vai estar com uma compreensão, eu diria que praticamente 100%. Depois disso, o que você precisa fazer? É repetição. A repetição vai fazer com que isso fique, com que você retenha isso. Então é importante você ouvir o áudio várias vezes, estar sempre ali ouvindo. O texto, pelo menos ali umas 2 vezes por semana, você ter contato com ele, ler o texto do áudio, de preferência em voz alta, para você trabalhar até mesmo a sua pronúncia e esse envolvimento fazer com que você se aprofunde ainda mais no inglês. Ok? Então ouça o áudio aí e perceba a diferença a partir de agora. I'm catching a flight to LA tonight. I have an important sales presentation to give there. I'm very nervous about it since this is going to be my first time speaking in front of a large audience. My boss told me it's very important that I do a good job. He said that the success of the new product depends on me. I don't like this kind of pressure. I'm worried I'll get fired if I make a mistake. Nevertheless, I'm trying to think positively. Maybe if I do well, I'll get promoted instead. Viu que como com essa abordagem o áudio ele vai ganhando mais claridade, vai ficando mais claro. Aquilo que estava um pouco mais confuso para você, agora você consegue entender melhor e conforme você for repetindo isso aqui, você vai ver que sua compreensão ela vai se estabelecer com relação àquele conteúdo. E o bom disso é que o que você aprende com aquele conteúdo será utilizado, será muito útil para os próximos. Porque nos próximos você vai encontrar aspectos de vocabulários e palavras que você já aprendeu neste conteúdo, fazendo com que o próximo conteúdo fique até mais fácil de você compreender. Por quê? Porque lá você vai encontrar muitos elementos que você já aprendeu no anterior. Viu como que meio que acaba se tornando uma bola de neve e você vai aprendendo cada vez mais? E qual seria a minha recomendação final aqui? Seria você sempre procurar ler o texto, né? Porque você vai estar de forma ali ativa no seu aprendizado. Então, como que você faria? Leria em voz alta. Por exemplo, Len is nervous about her presentation. I'm catching a flight to LA tonight. I have an important sales presentation to give there. I'm very nervous about it, since this is going to be my first time speaking in front of a large audience. My boss told me it's very important that I do a good job. He said that the success of the new product depends on me. I don't like this kind of pressure. I'm worried I'll get fired if I make a mistake. Nevertheless, I'm trying to think positively. Maybe, if I do well, I'll get promoted instead. Então isso traz muito mais envolvimento
no conteúdo e para que você possa aplicar a repetição, para reter o que você aprendeu desse texto e áudio, eu vou deixar tanto o texto quanto o áudio disponível aqui na descrição do vídeo para você baixar lá e dar continuidade para quem quiser, né, usar esse texto e esse áudio aqui para continuar aprendendo através dele. E para você que gostaria de aprender inglês ainda mais rápido, eu vou deixar como recomendação aqui na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado um link para você conhecer o curso que eu recomendo, onde centenas de pessoas estão aprendendo inglês 5 vezes mais rápido por conta da metodologia que é muito boa utilizada nesse curso que eu tanto recomendo. Se você quer esse tipo de resultado para você, atingir o resultado que você quer em menor tempo, isto é, aprender inglês 5 vezes mais rápido, basta você acessar o link que vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado para conhecer mais, saber mais sobre esse curso. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva também aqui no canal e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!